Olá, quero pensar com você nesse vídeo aqui alguns aspectos que vão compor as condições emocionais e psicológicas de uma pessoa para poder enfrentar aquilo que ela precisa enfrentar na sua vida, seja aí diante de um diagnóstico, por exemplo, de ansiedade, depressão, uma perda, uma separação ou mesmo a necessidade de uma mudança, de um posicionamento, um reposicionamento profissional. Antes da gente trabalhar esses objetivos que muitas vezes as pessoas chegam até aqui falando, olha, eu preciso mudar isso na minha vida, eu estou vivendo essa determinada situação, algo muito importante que eu trabalho com a pessoa e ela vai começar a ver a sua vida em alguns aspectos. Primeiro é o conjunto ao longo da sua vida e mesmo ao longo de um dia de emoções positivas. Quando eu falo de emoções positivas, eu não estou falando aqui de autoajuda, de pensar e aí sentir positivamente algo. Mas não, é na hora que a gente olha para a história da nossa vida e a gente olha assim, ao longo da minha vida e ao longo desse dia que eu estou vivendo hoje, quando eu paro e penso, eu senti emoções positivas. Lógico que uma pessoa que vive uma vida sem sentir emoções positivas, ela tem aí várias características para ansiedade, para depressão, para o medo, e na hora que ela precisa fazer o enfrentamento, ela não consegue. E aí emoção positiva não é só um pensamento positivo. Então isso dá para a gente poder começar a trabalhar a história da pessoa com essa sensação de uma emoção positiva. Outra coisa muito importante também, e que principalmente diante do sofrimento e do enfrentamento do sofrimento a gente não consegue ver, é também o nível de engajamento da nossa vida em relação a algo muito especial para a gente, que é muito mais do que trabalhar, levantar, dormir, comer. Olha só, algo que realmente preencha a vida dessa pessoa no momento presente, ao longo da sua história, que faz um sentido. Engajamento tem muito a ver com aquilo que eu estou fazendo, que parece que eu nem vejo o tempo passar. Então veja bem, uma pessoa que tem baixas emoções positivas ao longo da vida, que teve baixas emoções positivas ao longo da vida e principalmente no momento presente também não está engajada em algo que dá alegria, que dá prazer, na hora de enfrentar os enfrentamentos da vida, ela vai ter mais dificuldade. E a outra questão é o seguinte, o sentido. Por que eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo? As pessoas passam pela vida sem ter sentido. E aí, talvez na hora que algo pare essa pessoa, ela fique tão perdida a ponto de que as suas emoções entram aí em um grande sofrimento. A gente pode pensar também em relacionamentos positivos e ações. Aquilo que a gente realmente faz que tem sentido para todo o conjunto da nossa vida. E olha que quando eu faço essas perguntas para a pessoa ou para as pessoas, para os meus clientes, muitas vezes ela começa a dizer o seguinte: eu não tenho uma vida engajada em algo realmente que é uma escolha minha. Eu não lembro de sensações e emoções positivas porque minha vida está no automático. E outra coisa, sentido, eu não tenho sentido. E olha só, sentido de vida não é objetivo. Então a gente está falando de contato com valores. Tudo isso compõe emoções. Então tudo isso compõe o conjunto de emoções que eu preciso para poder fazer os enfrentamentos. Se a gente pega uma pessoa que está passando por um grau de ansiedade muito grande, ela não consegue descrever como esses sentimentos, esses comportamentos e essa vida com emoções positivas, com engajamento, com sentido, principalmente aí com as relações positivas e com ações concretas em que ela se vê autora da própria vida, está acontecendo na vida dela no dia a dia. Então, quando a gente quer fazer o enfrentamento, a gente precisa olhar a nossa história de felicidade. E a felicidade, ela é um conjunto de comportamentos. E aí a gente muitas vezes fala o seguinte: mas você não conhece a minha história. E é justamente
parte do meu trabalho enquanto psicólogo é tentar levantar isso. E aí, se eu não tive isso ao longo da minha vida, aqui no processo, na terapia, a gente vai ver onde que nós vamos mexer para que esses aspectos possam acontecer realmente, de fato, na vida da pessoa. Faz muita diferença. Então, não é um diagnóstico que define aquilo que eu estou sentindo, mas é a minha história de vida ao longo de um processo de emoções, de engajamento, de sentido, de relacionamentos. Tudo isso compõe a quantidade, a qualidade daquilo que eu preciso para poder fazer os enfrentamentos. Muda tudo quando a gente pensa dessa forma, porque aí meu desafio é que você olhe para a sua vida hoje e ao longo da sua história, mas principalmente no momento presente, se pergunte: onde está isso na minha vida? Se a gente quer fazer mudança, não é um diagnóstico que me define, mas é aquilo que eu faço a partir do momento que eu tomo, então, consciência para modificar a minha vida, e parte desse trabalho acontece aqui, na clínica, no dia a dia, na terapia com os meus clientes.